Olá, nós vamos agora partir para a parte de correção das nossas atividades passadas para casa. Então fiquem atentos que eu vou ensinar para vocês como fazer a correção, o que fazer no caderno, o que fazer no livro, o que corrigir, tá? E dúvidas, gente, sempre pergunte aqui na plataforma, no canal aqui. Fica à vontade para expressar as dúvidas de vocês, tá bom? Dentro da nossa matéria, é claro. Então, ó, vem comigo com esse quadro que agora nós vamos de correção do capítulo correção do capítulo 7, também chamado de Brasil Independente. Foca na correção, porque a correção vai ser seguida de explicação, ou seja, é uma correção como revisão. Prestem atenção no que será feito e façam no caderno de vocês. Bora corrigir o dever? Corrigir também é aprender, viu, gente? Vamos lá, então. O que vocês vão precisar para corrigir o dever de vocês? Primeiramente, vocês vão precisar do livro de vocês, né? Respectivo ao ano que vocês estão estudando. Para você que está aqui no canal e tem acompanhado as aulas e tem sido de grande valor para vocês, vocês podem acompanhar essa correção que é seguida de explicação. Então vamos lá, um caderno para você que não tem este livro ou que utiliza um outro livro, um caderno para que você possa fazer as suas anotações. E aí nós vamos começar colocando, né, a data da próxima correção, 13 de julho de 2020, capítulo Brasil Independente, ou o tema, né? Brasil Independente, tema das nossas aulas, que é respectivo ao capítulo 7 do livro. Vamos lá. A página que nós vamos corrigir é a 344. Página 344. Então, para que seu caderno fique organizado, vem aqui, faz uma bolinha, um asterisco, né? E coloca página 344. E aí vocês têm aqui a questão de número 1, tá? Questão número 1. Pula uma linha. Vocês vão ler a questão e resolver o que a questão pede. Vamos lá. Leia o texto a seguir sobre o processo de independência do Brasil. Então, vamos lá. Leia o texto a seguir sobre o processo de independência do Brasil. Depois, realize as atividades que seguem. O texto está falando sobre a emancipação política do país em 1822. Então, eu vou anotar isso, porque está em negrito no meu livro. Emancipação política em 1822. Eu vou pegar o meu caderno, questão 1. Emancipação política em 1822. De que país que eu estou falando? Brasil. O que é emancipar? Separar, ok? Emancipar é igual a separar. De quem que o Brasil queria se separar?
Brasil desejava, perdoe meu erro, se separar da coroa portuguesa. Então, o Brasil queria liberdade da onde? Liberdade de Portugal. Beleza até aqui. Texto lido, né? Eu fiz, na verdade, só observando a frase emancipação política do país em 1822. Se eu estou estudando o Brasil independente, eu tenho que compreender o quê? Que o Brasil desejava se separar da sua coroa, que era a coroa portuguesa. Então, o Brasil, ele tinha um sentimento de queremos liberdade de Portugal. Agora eu vou ler o texto e, de acordo com a leitura do texto, nós vamos fazer as resoluções da questão A, B, C em diante. Óbvio que eu tampei as respostas para que não fique tão fácil para vocês. E tampei com um livro clássico, 1822, para que nós possamos valorizar a leitura no nosso país, principalmente de história. Vamos lá. Quando da emancipação política do país em 1822, o Brasil comportava uma das maiores populações escravas das Américas, juntamente com a maior população livre afrodescendente do continente. Naquela ocasião, a opção por uma monarquia constitucional de base liberal, teoricamente, considerava todos os homens cidadãos livres e iguais. Apesar disso, a instituição da escravidão permaneceu inalterada. Frequentemente, essa tem sido apontada como uma distorção típica do processo de emancipação política do Brasil, que teria se feito sobre a égide do príncipe português e sobre o controle de proprietários de escravos. Show! Então, está falando aqui que a separação do Brasil vai se dar do ponto de vista do príncipe português. Quem era esse príncipe português? Nós vamos ter a participação de Dom Pedro I e sobre o controle de proprietários de escravos. Quem eram os proprietários de escravos? Uma elite escravocrata. Que são os proprietários de escravos, os donos das fazendas, né? Donos de grandes latifúndios. O que são latifúndios? Grandes e extensas propriedades de terras. Como eram chamados os donos dos latifúndios, dessas grandes e extensas propriedades de terras? Latifundiários. Então,
junto com Dom Pedro I, uma elite escravocrata. O que é uma elite escravocrata? É uma elite, uma galera que tem dinheiro, que tem grana, que tem interesse em manter a escravidão. São geralmente os donos de grandes latifúndios, grandes latifúndios são extensas propriedades de terras. Esses grandes donos de grandes latifúndios vão ser chamados de latifundiários, futuramente serão os barões do café, podemos chamar também de senhores dos engenhos e daí por diante. Essa galera que detém essa propriedade da terra privada. Então, juntamente com essa galera, e não podemos esquecer dos comerciantes, sim, nós temos uma galera aqui, ó, que eu falei na aula passada, que vai investir pesado no comércio e que vai querer comercializar para fora do Brasil. Então, essa turma aqui vai promover o que nós chamamos de independência do Brasil, que aconteceu no ano de 1822. Ok, lido o texto, agora eu vou para as opções. Observe o trecho em destaque no texto. Qual que é o trecho em destaque? Eu já falei lá no início da explicação. Emancipação política do país em 1822. A que acontecimento histórico ele se refere? Assinale a resposta correta. Não estou pedindo a incorreta. O livro me pede a resposta correta. Proclamação da República, proclamação da Independência, a abolição da escravidão ou a Revolução Pernambucana? Já temos a resposta. Proclamação da Independência do Brasil. Então, o xizinho deverá ser marcado aqui. Professora, não proclamou uma república? Não. E a abolição da escravidão? Também não. O Brasil proclama a independência, mas ainda continuamos com o regime escravocrata, como o texto fala e como o resumo aqui nos mostra. Vamos para a letra B da questão. Letra B. Qual é o posicionamento da autora do texto em relação à independência do Brasil? De que forma eu posso responder essa pergunta? Vamos lá. Você vai pegar o seu caderno. Letra B, qual que é a página que você está? 344, do seu capítulo 7. Então, está perguntando ali. Qual é o posicionamento da autora do texto em relação à independência do Brasil? O posicionamento dela é esse aqui. Pegar a visão da coisa, dentro de um texto, eu tenho uma pergunta sobre, o que estava acontecendo, se foi abolição, se foi Revolução Pernambucana, se foi proclamação da República ou se foi proclamação da Independência. É óbvio que foi o quê? Proclamação da Independência. Já na letra B, a pergunta é: qual é o posicionamento da autora do texto em relação à independência do Brasil? E aí,
ela vai colocar dentro do texto, aí é preciso vocês lerem o texto, reler, para conseguir compreender. O texto está aqui, ó, no livro de vocês. Vamos lá, a letra C está perguntando assim, para a autora, que setores sociais lideraram o processo de independência do Brasil? Quais foram os setores? Foi a população? Foram os escravos? Foi uma elite? Quem foi? Quais foram as camadas que organizaram e comandaram o processo de independência do Brasil? Vamos ver quem foi? Olha só, quem comandou o processo de independência do Brasil. Vou escrever bem grande para que vocês não... Vocês podem organizar no caderninho de vocês, mas vou escrever de uma forma bem grande para que vocês não esqueçam. O príncipe português. Quem foi? Dom Pedro I, também chamado de príncipe regente. Ó, não esqueçam disso. O rei ainda era Dom João VI, mesmo ele tendo voltado para Portugal, mas o príncipe português Dom Pedro I, príncipe regente, e quem mais que vai organizar, que vai liderar esse processo? Proprietários de escravos. Então, ó, letra C. Quem comandou o processo de independência do Brasil? O príncipe português Dom Pedro I e os proprietários de escravos, proprietários de terras e até mesmo alguns comerciantes, tá bom? Lembrando que aqui nós temos 3 partidos que vão impulsionar, dar um empurrão para que a independência ocorresse. Que partidos eram esses? Português, os radicais, tem mais um aí, não vou responder, vou deixar para vocês. Agora, nós vamos para a questão 2 do nosso livro. Pesquise outras representações da independência do Brasil, além daquela apresentada na página 342. Depois escreva abaixo o que você encontrar e converse com os colegas sobre o tema. Como nós não estamos em sala de aula, vocês podem conversar na plataforma ou aqui no link do canal, tá? Então, vocês vão pesquisar representações além dessas aqui, ó. Olha essa representação, vou dar até um zoom nela, ó. É o quadro que eu coloquei na aula passada do Pedro Américo, né? O Pedro Américo, que foi quem pintou esse quadro. Esse quadro é de 1888. A proclamação foi aqui, ó, 1822. E o quadro é de 1888. Por que disso? Tudo no Brasil, gente, é um processo histórico, né? Na história, não só no Brasil. Então, agora nós vamos para a página 345.